A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014. Pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais um estudo dessa noite. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre ordena somente. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59, e o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ergue-te e caminha, enxuga as lágrimas e fita os céus. Deus, que te sustentou até ontem, sustentará hoje e sempre. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre ordena somente. O olhar lúcido e transparente de Jesus derrama claridade envolvente sobre aqueles homens confiantes que o buscam. Sim, quando Jesus caminhava aqui conosco, as pessoas olhavam com uma confiança enorme, mesmo aqueles desconhecidos que estavam o vendo pela primeira vez. E já se ouviram falar daquele centurião, homem justo, sabia distribuir as leis do império, de que se fazia representante, e a vara da videira que ostentava. Muito interessante essa passagem do centurião romano, porque era um homem justo, de um coração fabuloso, tanto assim que ele autoriza os judeus a construir uma sinagoga, isso 14 anos antes do início do missionato de Jesus Cristo. Então ele não incomodava ou inquietava a religião judaica. Ele tinha um respeito e um carinho muito grande pelos próprios doutores da lei. Ele era um símbolo de autoridade, nunca fora delustrada para o mal proceder no posto militar que ocupava com zelo e dedicação. Passados alguns momentos de silêncio em que o mestre auscultava no recôndito do seu ser, o problema é que eles se apresentam, concorda assim, irei até lá, porque foram avisados a Jesus sobre o servo do centurião, doente, acamado, alguns dizendo até que ele já tinha desencarnado. O grupo que o cerca se entreolha com espanto, contentamento e põe-se em marcha. Há uma envolvente melodia no ar. É primavera e a música do vento perfumado traz o acre e doce odor das algas espalhadas nas praias imensas. Os centuriões estarão mais de uma vez nos fastos da Boa Nova. Após a crucificação, um deles, emocionado, convicto, confessou sem receios. Com efeito, ele era filho de Deus. É bom que se entenda, um centurião é um comandante de uma centúria. É uma centúria, 100 homens. É um posto equivalente aos nossos capitães.
da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, das polícias, dos bombeiros militares. É um comandante de fração, comanda 100 homens. Várias centúrias forma uma legião. Aí já era comandada por oficial general. E agora estamos falando de um centurião também, no momento da crucificação de Jesus. Soldado rude que presenciara repetidas cenas daquelas não se pode furtar a apreciação do acontecimento, nem conseguiu evadir-se ao contágio do inconsúpito amigo. Tempos depois, Lucas anotará nos Atos dos Apóstolos a conversão do nobre Cornélio e dedicará emocionantes relatos à sua visão e ao seu encontro com Pedro. Mais tarde, quando Paulo é preso, marchando para o martírio em Roma, sensibiliza Júlio, o centurião, que comanda a hoste que o conduz, tornando-se seu amigo. Então aqui nós estamos falando do centurião que caminhou com Paulo de Tarso na Via Ápia, também do centurião Cornélio, como foi relatado. Então só aqui já encontramos 4 centuriões. A esperança da liberdade incondicional alcança aqueles que no clima da força, impondo a dominação com o carro da guerra, com as armas da morte, sentem a asfixia do desespero e buscam uma paz. Lembrando também que esses homens imbuídos de uma autoridade temporal não se exaltaram, né? Eram pessoas humildes, por isso são relatadas aqui no Evangelho como seres nobres da época do Cristo. Penetra-se o odor do sublime paixão e renova-se na atmosfera santificante do amor do Cristo. Aquela presença nunca ausente anestesia as paixões, produz alvorada estranha, grandiosa na alma. Então assim é Jesus para com todos. Nova embaixada chega aos passos do Mestre antes que ele alcance a vila do apelante afervorado. Não é necessário que te incomodes em ir até a sua casa, mandou-te dizer o centurião. E após uma pausa, aclararam. Paulo reconhece a sua miserabilidade. Então, o centurião da parábola em Cafarnaum, seu nome era Paulos, tudo com U. Paulos, a sua casa não é digna de ti. Ele informa que é pecador e não se atreve a ter-te nas sombras do seu reduto, a ti que és o sol do meio-dia. Observe, senhoras e senhores, de que o centurião Paulos se fez humilde diante do Cristo, dizendo que a sua residência não era digna de tamanha autoridade moral. Resfolagem, ansiosos, os intermediários para concluírem. Ele é militar, comanda e também é comandado. Dirige, mas é subordinado. Conhece de hierarquia. Ele diz a seu subalterno, vai ali e ele vai. Vem aqui, ele vem. Vai acolá. E ele entende, ora, Rabi, se tu ordenares aos teus subalternos, eles farão a tua vontade como os seus fazem a dele. Outra coisa interessante, ele sabia que Jesus também estava sob a autoridade de um ser superior, que era Deus, e que tinha uma falange de bons trabalhadores a seu serviço. A emoção trabalha o grupo colhido de surpresa. Comumente os homens desejam ver para crer e vendo não creem. Pedem para ouvir a fim de entenderem e escutando não compreendem. Fatos e demonstrações exigem as grandes maiorias e após tê-los perdem-se no emaranhado das justificações inqualificáveis das suspeitas calamitosas. Há um silêncio que fala nos olhos e pelas bocas cerradas. Nunca vi tão grande fé em Israel. Olha que interessante. Jesus coloca aquele oficial oriundo lá do paganismo, da mitologia greco-romana, como o homem de maior fé nos seus evangelhos, superior a todos os israelitas, até mesmo dos seus discípulos.
Ele diz: eu nunca vi alguém com tamanha fé. Porque o centurião não pede para si, pede para um servo, para um empregado. Tamanha sua humildade. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas basta dizer apenas uma palavra e eu tenho certeza absoluta que o meu servo será curado. Uma fé inquebrantável em Jesus, ele que não era religioso. A frase modulada com inflexão formosa nos seus lábios é uma exaltação ao estrangeiro e uma discreta censura aos chamados eleitos. Tão grande fé e tão elevada consideração. Ide, voltai, dizei que eu quero que o seu servo sare, retome a saúde. Meus servidores já seguiram à frente, foram atender minha vontade. Dizei-lhe: as duas embaixadas levantaram o pó do caminho no rumo da vivenda do chefe da centúria, apressadamente. Então os seus subordinados já foram. Quero, ordeno. O desejo continuava vibrando na acústica do momento. Ainda não alcançaram o domicílio do romano, e o ruído dos júbilos dizia à distância que o enfermo sarara e a felicidade retornara ao seu amo. Todos aqueles que o viram há pouco a morrer sorriem e temem. Estava quase morto, agora vive. Eu sabia que bastaria que ele ordenasse. Repetiu o centurião Paulo, comovido e confiante, e disse: eu cria, eu creio. Muito interessante isso, não? Quais servos referira Paulo? Interrogou Simão ao anoitecer daquele dia. Sob a argentia, gaze do luar e o marulhar das ondas arrebentando espumas na praia. Não sabes que sou rei? Não tenho falado do reino do amor? Os meus servos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai e referendam, atendendo a minha vontade, seguindo minhas ordens. Simão o fitou, sem o carregado, interrogativo. E para que o esclarecimento se fizesse involdável, o mestre arrematou: convoquei-te a pescar homens nas águas do mundo, Simão. Faz pouco. Esta é a minha vontade. Serás também logo mais meu servo, e assim recolherás aqueles que, como Paulo, estiveram sossobrando em águas turvas e agitadas. Far-me-ás à vontade, pescarás homens. Simão compreendera. O rosto largo, requeimado, se abriu com ingênua alegria. Nas sombras espessas sorriem estrelas, divinos diamantes, em fulguração no veludo da noite. E o grande silêncio repete a palavra de ordem: quero. Nunca vi igual a deste homem uma fé como esta em Israel. O reino se perdia já nas fronteiras indimensionais do infinito, começando a recolher os seus primeiros súditos, vassalos da felicidade, fora de Israel. Aqueles eram dias de intensos júbilos, bênção de esperanças várias, caíam abundantes sobre aqueles corações. Que o grupo crescia consideravelmente. Mulheres abnegadas desdobravam cuidados, homens diligentes formulavam planos e jovens fascinados pelas notícias comovedoras deixavam-se arrastar pelas expectativas enobrecedoras dos dias do futuro. As jornadas se faziam entre alegres promessas de êxito em emocionantes realizações. Para trás ficavam os receios e as inquietações. Não obstante, as intrigas políticas, os ciúmes religiosos, as problemáticas de cada espírito. Uma harmonia generalizada identificava os espíritos reunidos em torno do Rabi arrebatador. As suas lições eram recebidas como concessões divinas que penetravam o âmago dos sentimentos e descortinavam panoramas dantes jamais sonhados. Quando marchavam pelos imensos caminhos na sementeira do amor, o ritmo de todos formava uma cantilena tocante que parecia ressoar além dos limites da terra, que lhes era cara.
Sentiam-se dominados por estranho e singular entusiasmo. A presença dava-lhes desconhecido poder e todos pareciam dispostos a qualquer trabalho, a indistinta batalha que estrugisse nos diversos sítios. Em conversas íntimas discutiam as razões por que os dominava o estranho magnetismo do Mestre. Conquanto o seu amor constante e a ternura com que os recebia, não poucas vezes revelava-se austero, enérgico. Era um comandante que os conduzia com segurança, assumindo responsabilidade por todos os atos. Jamais negaceava a verdade e nunca deixava perder a oportunidade de ensinar com a altissonante linguagem do exemplo. Era, pois, uma perene primavera de emoções a sua presença, a sua mensagem. Caminhavam e havia música leve no ar, ciciada pela ramagem do arvoredo, suavemente sacudido pelo vento passante. Mestre, disse um deles, e a voz se embargou pela emoção que lhe estrugia no peito. Eu seguirei contigo aonde quer que fores. Houve um estacato. O envolvente olhar do Senhor caiu-lhe enquanto respondia, e ele fez ainda mais comovido. As raposas têm covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O silêncio se fez espontâneo. Seguir Jesus, bandoleiros dormem em palácios e meretrizes se prostam sobre leitos de marfim e mogno, acolchoados dos veludos e sedas. Saltibancos se fazem oncenários e mentirosos triunfam na abastança. Homicidas amparados pela habilidade de juízes e advogados infiéis à justiça erguem opulentos apartamentos para o repouso, e cabos de guerra, condecorados pelo sangue dos irmãos, conseguem monumentais residências para viver. A astúcia consegue o poder e a impiedade produz a dominação. O Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Sua é a casa universal, ilimitada e dimensional. Segui-lo é renunciar às vãs ambições da posse, das quiméricas aquisições que não transpõem o túmulo, permutar os limites do que se toca pelo horizonte sem fim das realizações espirituais. É ter sem deter, possuindo sem dominar, ter os céus como teto, num cimbório brochado de estrelas como gemas engastadas num dossel de insuperável beleza. Não ter nada e tudo possuir, sem amanhã, num perene hoje e perder-se na verticalidade do amor. Seguir-te-ei, onde quer que fores, dissera o discípulo. Ignorava, porém, que o termo terreno para ele era uma cruz de hediondo horror, que se transformaria depois em florescente caminho de esperanças para os caminhantes do futuro. Como a jornada se aurereava de sol e o cântico da natureza enchia de modulações o dia, um outro acercou-se do mestre e, tomado de singular entusiasmo, após o silêncio extenuante que se fizera, abordou. Sim, seguirei contigo. Sorriu algo encabulado e ao mesmo tempo jubiloso. Mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai que está morto. Morte e vida. Morrer é começar a viver, e não raro viver é mergulhar nas sombras da morte. Havia um cadáver à sua espera e a vida o chamava à ação. O corpo querido que fora progênie do seu corpo, agora em jornada de desagregação molecular, e aquele espírito igualmente amado que o convocava para a perene imortalidade. O mestre estugou o passo e fitou. O olhar transparente, desnudando o neófito, reconfortava um oceano de paz em duas bagas de visão clarificadora. Deixai os mortos, falou ele com nobre energia, o cuidado de enterrar os seus mortos.
Começou a reflexionar enquanto seguia. Muitos se afadigam pelas coisas mortas. Os corpos estão vibrando, mas não são a morte, pois que passam. Carga para a marcha da evolução, projetam sombra e ensejam luz enquanto avançam. Depois, há tantos agregados às sombras, aos interesses escusos, que esses sepultem os mortos, vivos para a verdade, mortos para a vida. Para viver, era-lhe necessário trocar a pesada canga da ambição e da limitação do corpo para fruir as legítimas aspirações do ser. Deixai os mortos. A cidade está à vista. O grupo exulta de raro contentamento. Novas experiências e novas lições são prenunciadas. O mestre exultante avança, e o outro, quase tímido, fala resfolegante. Também o seguirei contigo. Permite-me, porém, que me vá despedir dos meus familiares. Foi repentino. As palavras bordavam os lábios do Senhor como flores sublimes desabrochando em gleba rica e risonha. Aquele que toma na charua, ele falou docemente, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. O campo aí está eriçado de abrolhos e rico de dificuldades, esperando os instrumentos que lhe revolvam os impeços e os afastem. A terra dos corações se apresenta vencida pela erva daninha da má vontade e do pessimismo. O agricultor que suga o solo e o deixa, fitá-lo-á mais tarde infelicitado pela invasão de maior quantidade de plantas perniciosas. Os sulcos ressecam o sol ou se transformam em pântanos sob chuva, ao abandono. Tomar racharu e avançar. Indecisão é insegurança. Medo significa ignorância. Timidez representa experiência em começo. Dubiedade traduz pusilanimidade. Decisão firme e marcha segura no bem é manifestação de espírito que se encontrou a si mesmo e sabe o que deseja, como quer e para que quer. Não olha para trás. Seguirei contigo, mestre, disseram todos. Apresentavam, porém, condicionais, justificavam indecisões. Até hoje, aos que pretendem seguir Jesus, avancemos, porém, seguindo, além do pretender, seguimos já. Amanhã, esplêndido em júbilos, havia um festival de sol, cor e música em a natureza. Pairava no leve ar do alvorecer o suave perfume das flores miúdas encravadas nas íngremes encostas do monte. Há poucos minutos, eles tiveram ali a visão excelsa e o contato com o mundo transcendente. Seu rabi apresentara-se rutilante ao lado dos pais da raça. Na grandeza eloquente da cena, a figura do mestre se apresentara revestida de incomparável beleza. Nunca antes ele se reportara às suas reais possibilidades. Apagava-se na multidão, embora o destaque natural que o elevava além e acima de todos. Já afirmava as suas qualidades de esperado. Todavia, como crê-lo ou como duvidá-lo? Os seus atos atestavam a elevação e procedência da estirpe a que pertencia. Israel, no entanto, apresentavam profetas e emissários de Deus frequentemente, e muitos deles não passavam de possessos ou desequilibrados, que o ridículo enxotava das portas. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A gratidão do ídolo. É comum observarmos o brilho repentino do sucesso transformar ídolos em figuras distantes e tomadas pela presunção. O apoio genuíno dos fãs é ignorado ou respondido com frieza. Alguns chegam a se isolar do mundo, dizendo que não desejam o assédio dos que os colocaram e sustentam no pedestal da fama. Esquecem que o sucesso que despreza o afeto humano é um isolamento vazio. Esquecem de ser gratos, de corresponder de alguma maneira a quem os aplaude, por vezes à distância.
Alguns, no entanto, demonstram gratidão por todos os aplausos, a recepção calorosa de suas obras. São gratos por aqueles que aguardam seus filmes, suas apresentações, que lhes acompanham a trilha do sucesso. Talvez as novas gerações não conheçam a carreira do cowboy americano Marion Michael Morrison, que morreu em 1979. Atuou em mais de 170 faroests e filmes de guerra. Profissionalmente era conhecido como John Wayne e usava o apelido Duke. Em março de 1961, ele encontrou, entre a correspondência de estúdios e pedidos de autógrafos, um envelope simples manuscrito. Era de uma professora do estado de Montana. Dizia lecionar para 12 alunos entre 6 e 14 anos. A maioria era filho de rancheiros. Ela usava os filmes dele para estudar história e valores americanos. O N ficou surpreso. Valores americanos? Seus filmes inspiravam isso? A carta informava que a escola rural não tinha projetor. Nas aulas, as crianças representavam as cenas e o ensino frisava coragem, honra e o que significava ser americano. Mensagens de cada criança acompanhavam as letras da professora. Eram 12 vozes anônimas num canto esquecido do país, aprendendo sobre a vida através dos filmes dele. Ele ficou em silêncio. Depois pediu que fosse providenciado o melhor projetor de 16mm e cópias dos seus 10 melhores faroestes. Acrescentou um cheque de considerável valor e uma carta de próprio punho. Querida Margaret e alunos, fico honrado por estudarem os meus filmes. Coragem não é a ausência de medo. É fazer o que é certo apesar dele. Honra é cumprir a palavra quando ninguém está olhando. Ser americano é acreditar que todos importam, até crianças numa escola que poucos conhecem. Envio um projetor e alguns filmes. Não porque pediram, mas porque merecem ver as histórias, não apenas lê-las. Vocês não são apenas 12 crianças de Montana, são 12 americanos. Com amizade, Duke. Simples assim. Não informou a imprensa nem convocou os fotógrafos para o registro. Foi apenas um gesto de agradecimento, de sensibilidade, de quem valoriza o outro. 6 meses depois, ele foi filmar naquele estado. Um dia de chuva interrompeu as gravações. Então, o cowboy das cenas de filme pegou um jipe e seguiu por estradas de terra até uma escola isolada. Quando ele entrou na sala, 12 crianças ficaram imóveis. O homem estava ali, de verdade. Naquele dia, eles não aprenderam apenas sobre faroestes. Aprenderam que ídolos reais não vivem somente nos filmes. Vivem nas escolhas feitas longe dos holofotes, quando ninguém vê. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre e amado Senhor, ensinaste que não devemos encher os bolsos com riquezas demasiadas, porque elas passarão amanhã. E então, por que sobrecarregar nossa vida de prazeres e comodidades? Eles constituirão lastro incontrolável. Fato, né? Quanto mais tem, mais quer, mais problemas para dividir entre os herdeiros e uma série de outros problemas. Estamos de passagem aqui pela terra, meus queridos irmãos. Aqui não é uma morada definitiva, né? Devemos sim nos preocuparmos em dar uma condição melhor aos nossos familiares, amigos, mas tudo dentro de uma medida correta, sem loucura, sem alucinações, sem o desejo total da posse, porque não somos donos de nada, nem sequer do nosso corpo físico. Essa vestimenta grosseira retornará ao pó, como fala Jó no Velho Testamento, e o Espírito retorna às moradas da casa do Pai. Pensemos assim, que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos.
Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, no Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.